E aí, craques, Mr. Barça na área. Ontem o Barça venceu 3-1 contra o Elche. Em um jogo que o Barça podia ter feito mais gols. E fez uma grande atuação. Vou trazer a minha análise dessa partida e também falarei da renovação do contrato do Fermín López e todos os detalhes sobre essa notícia. Mas antes convido a que se inscrevam no canal e ativem o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade do FC Barcelona. Sem mais ressalvas, bora para o vídeo. Como vinha dizendo, o Barça venceu ontem e permanece de forma isolada na liderança, independentemente do que acontecer hoje na partida do Real Madrid. Em um jogo muito dinâmico, onde o Barça finalizou muitas vezes e teve chances claras para golear a equipe do Elche. E a postura do Elche contribuiu para esse espetáculo. Eu acreditava que eles iriam se fechar, mas eles fizeram a pressão alta e tentaram jogar o seu jogo, mesmo que estivessem jogando contra o líder de La Liga. Com isso, ambas equipes tiveram espaços para explorar e chances de gol. Mas no primeiro tempo, o domínio do Barça foi absurdo. Estavam com fome de gols e correndo demais. A escalação do Barça teve uma alteração da prevista no vídeo anterior. O Eric Garcia jogou na zaga e dessa forma o Dani Olmo ganhou a vaga na titularidade. E logo no início, o próprio Dani Olmo, após uma recuperação do Barça, aproveitou o mau posicionamento da defesa adversária e filtrou um passe espetacular para Lamine Yamal, que ficou cara a cara com o goleiro, driblou ele e anotou o primeiro gol da partida. O Lamine Yamal está no seu melhor momento da temporada e vem anotando gols em sequência. Além disso, fazia tempo que o Barça não abria o placar tão cedo, mostrando que estavam muito concentrados. Dessa forma, o Elche não teve outra opção, a não ser adiantar as linhas e tentar o empate. E isso gerou que o Barça construísse jogadas com mais facilidade. E chegamos diversas vezes, com chutes na trave, no travessão, com oportunidades para Dani Olmo, Rafinha e principalmente Ferran Torres. Mas não aproveitamos as oportunidades para ampliar a diferença. E no minuto 28, após ótima saída de bola do Elche, eles fizeram uma transição com passes inteligentes porém rápidos, e aproveitaram a linha adiantada da defesa do Barça para dar condições ao Álvaro Rodrigues, que empatou a partida. O jogo permaneceu no domínio do Barça, mas com um ida e volta interessante, pois o Elche também conseguia ter suas ocasiões. Sendo um jogo divertido de ser assistido e dava a sensação que teríamos muitos gols. E o Ferran Torres errou um gol inacreditável. O Lamine deixou ele sozinho a menos de 2 metros da baliza, e ele conseguiu errar acertando o travessão, e para piorar a bola voltou para ele, que no reflexo finalizou com o ombro e pegou na trave. Esse tipo de gols é inaceitável que o centroavante do Barcelona erre. Mas entendendo que está retornando agora de lesão, vamos dar esse voto de confiança para o Ferran. Até mesmo porque no lance seguinte, após uma boa associação entre Lamine, Ferran e Frank de Jong, o holandês faz uma jogada espetacular, onde driblou o goleiro, fingiu que ia finalizar ao gol, mas deixou o goleiro e o defensor vendido e serviu o Ferran Torres, que sem goleiro anotou seu gol. E finalmente conseguíamos o segundo gol e o primeiro tempo finalizou 2-1. E atenção porque já no final da primeira etapa, o Rafinha sentiu algum desconforto e foi substituído no intervalo pelo Marcus Rashford. E segundo as apurações, foi apenas uma precaução e deve treinar com normalidade. Porém, pode ser que o Flick opte por dar descanso ao brasileiro na próxima partida. Já no início do segundo tempo, em comparação a como terminou o primeiro, o ritmo abaixou um pouco. Mesmo assim, o Barça criou chances. Mas o Elche melhorou defensivamente. Mas com o passar dos minutos, o jogo voltou a ganhar ritmo e aconteceu a criação de jogadas mais claras. O Flick iniciou com 2 substituições. O Lewandowski entrou no lugar do Ferran e o Marc Bernal entrou pelo Olmo. Ambos entraram bem na partida. E continuávamos gerando muitas ocasiões. Mas não matávamos a partida e o jogo ficava perigoso, pois as escapadas do Elche eram escalofriantes. O Rashford desperdiçou uma chance claríssima cara a cara com o goleiro, mas no minuto 71, após ótima jogada do Lamine Yamal, ele serviu o Rashford, que finalmente ampliou o placar e já tranquilizava o torcedor. Dessa forma, o Barça passou a ter mais cautela e a dominar o jogo em um ritmo mais baixo.
Flick também deu minutos ao Ronald Araújo e ao Marc Casadó, sendo que o Koundé também sentiu um desconforto, mas parece que também não é algo grave, e que treinará com normalidade. Assim, a partida terminou 3-1, e o Barça novamente demonstrou que está em ótima fase. Agora o próximo jogo do Barça será pela Copa do Rei, contra o Albacete, a equipe da segunda divisão que eliminou o Real Madrid, e ficarei atento para a prévia desse jogo, e as condições do Koundé e Rafinha para essa partida. Agora, vou falar sobre a renovação do Fermín López, pois o clube e o jogador chegaram a um acordo, e já foi realizado o anúncio oficial. A extensão do contrato vai até junho de 2031, e não há nada a agregar. Uma decisão correta, lembrando que vários clubes tentaram a contratação do Fermín na última janela, principalmente o Chelsea, oferecendo uma quantidade salarial muito superior ao que cobra no Barça. E apesar de não ter nenhuma informação oficial do seu salário, algumas fontes afirmam que o Barça dobrou o seu salário, que era de 4 milhões de euros por temporada, e agora passa a ser 8 milhões de euros por temporada. Um grande salto, mas dentro do que o clube pode pagar e do que o jogador rende. E além do dinheiro, o Fermín López sempre se mostrou contente e fiel ao Barça. Em declarações, sempre comenta que quer se aposentar no clube e sempre deixa claro a sua intenção de triunfar como blaugrana. No mais é isso, craques. O que acharam do jogo de ontem e da renovação do Fermín? Deixem nos comentários a sua opinião. Se curtiram o vídeo, deixa seu like, se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações e compartilhem com seus amigos culés. Isso fortalece demais o meu trabalho. Agradeço o apoio de sempre, forte abraço e até a próxima. Visca Barça!